Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você já colou 2 folhas de papel ou talvez 2 pedaços de madeira com uma cola tão boa que para depois separar não era possível sem estragar, rasgar ou quebrar as peças? Pense nesta ilustração e daqui a pouco nós vamos falar sobre o compromisso absoluto do casamento. No final do episódio de hoje eu darei a resposta à pergunta 1003 e uma nova pergunta para continuar incentivando o seu estudo da palavra. Eu tenho dedicado vários episódios do podcast Estrangeiros e Peregrinos ao assunto do casamento. Casamentos que duram a vida toda. Nós temos observado vários princípios bíblicos que ajudam no casamento. E hoje eu quero falar sobre o valor do compromisso absoluto do casamento. Aquela ilustração sobre a cola? Pense no que Jesus disse em Mateus capítulo 19, quando ele comenta sobre o princípio dado na criação, quando Deus fez o primeiro casal. Disse Jesus: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Agora pense na cola. Colando 2 peças, 2 pedaços de madeira, com uma cola tão forte que você não consegue separar sem quebrar. O casamento é assim. Uma vez que nós entramos nesta união tão forte que 2 se tornam uma só carne, não é possível separar sem quebrar alguma coisa. E assim Jesus falou que nós não devemos separar. O casamento envolve um compromisso absoluto de continuar com aquela pessoa até o fim da vida. Tanto que em outro texto, em Lucas capítulo 16, versículo 18, Jesus falou do problema de separar e tentar fazer outra união com outra pessoa. Mas observe bem as palavras de Jesus aqui. Lucas 16, versículo 18. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. No caso aqui tem um casamento lícito, mas quando separam e criam outros laços de outros casamentos, adultério aqui e adultério ali. Os 2 casos, condenados por Jesus. Nós precisamos entrar e permanecer na relação do casamento, entendendo que é um compromisso absoluto. Isso significa que algumas coisas não devem nem entrar na cabeça, nem entrar na discussão. Ao longo de 46 anos que eu convivo no casamento com a minha esposa, nós temos um acordo que alguns assuntos nem se fala na brincadeira. E divórcio é um palavrão assim para nós. Não estou falando que não pode usar a palavra, Jesus usou a palavra, mas que nós nunca comentamos sobre a mínima possibilidade do divórcio. É uma coisa que não deve nem mencionar. Efésios capítulo 5, versículo 3, Paulo disse que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Ele não está dizendo que é pecado usar a palavra. Não seria possível nem ler a Bíblia se fosse assim. Mas que essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. No mesmo sentido, divórcio não faz parte da nossa vida. E com isso, outra coisa, eu entendo que Jesus deu uma possível saída do casamento no caso de relações sexuais ilícitas, mas outra palavra que não deve nem entrar na cogitação do casamento é infidelidade, adultério, relações sexuais com outras pessoas. Essa cola que nos une é uma coisa especial, que somente aquelas 2 pessoas se tornam uma só carne, num compromisso absoluto para a vida toda. Não pode entrar no casamento de outra forma. Pessoas que entram dizendo, se não der certo, podemos divorciar. Não. O divórcio não faz parte.
Adultério não faz parte. Mas o que nós temos no casamento é um compromisso absoluto. Pode imaginar como se fosse um terreno cercado. E nesse terreno nós ficamos dentro. Quando surge algum problema, alguma discussão, nós resolvemos isso dentro do terreno. Não podemos sair da cerca. Não podemos pular a cerca. Porque nós resolvemos as coisas dentro do contexto do casamento. E isso nos dá um lugar seguro, uma confiança que ajuda para ter a paz durante a vida toda, num casamento que agrada ao Senhor. Pergunta 1003. Quem é o Senhor do sábado? Alternativas. A. Moisés. B. Jesus. Ou C. Pedro. A resposta certa. B. Jesus. Diz Marcos 2, 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, Criador, teve e tem autoridade não somente sobre o sábado, mas sobre todos os dias. E pergunta 1004. Organize cronologicamente os reinados dos seguintes reis: Josias, Ezequias, Acaz e Manassés. Essa não é tão fácil como a pergunta recente sobre outros reis. Pode pesquisar se for necessário, para colocar na sequência certa: Josias, Ezequias, Acaz e Manassés. Quando nós entramos e permanecemos no casamento com compromisso absoluto, nós temos o prazer, a segurança, a paz de conviver com uma pessoa amada que nos ama durante toda a vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.